Olá, na aula de hoje, sexto ano, nós iremos dar continuidade à aula anterior. Hoje, nós vamos estudar fatoração, decomposição em forma fatorada. Todo número natural não primo maior do que 1 pode ser escrito na forma de multiplicação, que é chamada forma fatorada completa, em que todos os fatores são números primos. Por exemplo, aqui, o número 4. O número 4 ele pode ser decomposto em fatores primos, que é a mesma coisa de 2 vezes 2. 2 vezes 2 é quanto? 4. Então, nós temos aqui a forma fatorada. O número 2 e esse 2, eles são números primos, que é o produto de fatores primos. Outro exemplo aqui, ó, o número 6, ele pode ser decomposto em produto de fatores primos. Por exemplo aqui, ó, o 6 é a mesma coisa de que 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Então, o 2 e o 3 são produtos de fatores primos, ou seja, o 2 é primo e o 3 também é primo. O número 10, ó, ele pode ser decomposto em fatores primos, que é a mesma coisa de 2 vezes 5. 2 vezes 5 é quanto? É 10. Então, ó, o 2 e o 5 são números primos. Logo, ó, o 2 e o 5 são produtos dos fatores primos. Então, é isso. A decomposição em forma fatorada é isso. Você pode pegar o número e decompor em fatores primos. Outro exemplo aqui. O número 30 ele é um número maior. Então, 30 é a mesma coisa de 2 vezes 15. O 2 é primo, só que o 15 ele não é primo. Então, eu tenho que decompor o 15 também. Então, 15 é a mesma coisa de 3 vezes 5. Pronto, ó. 30 é igual a 2 vezes 3 vezes 5. Aqui nós temos agora fatores primos. Ó, o 2 é primo, o 3 é primo e o 5 é primo. Então, ó, 2 vezes 3 é 6 e 6 vezes 5 é 30. É a mesma coisa. Esse mesmo 30 ele pode ser decomposto assim, ó, de 3 vezes o 10. O 3 é primo, só que o 10 não é primo. Então, eu posso decompor esse 10 aqui, ó. Esse 10 é a mesma coisa de que 2 vezes 5. Então, se eu pegar o 3 vezes 2 vezes 5, dá 30. Ó, 3 vezes 2 é 6 e 6 vezes 5 é 30. Então, aqui nós temos aqui a forma fatorada em números primos. Então, aqui ó, o 3 é primo, o 2 é primo e o 5 também é primo. Esse mesmo 30 eu posso fatorar assim, ó, 5 vezes 6. Eu sei que o 5 ele é primo, só que o 6 ele não é primo, ele é composto. Então, eu tenho que decompor o 6. Então, 6 é a mesma coisa de que 2 vezes 3. Então, ó, 30 é igual a 5 vezes 2 vezes 6, que é a mesma coisa aqui, ó. Então, o que nós podemos observar é que não importa a ordem que é decomposto, sempre será os mesmos fatores. Então, ó, qualquer que seja a forma de escrever o número 30, com uma multiplicação, encontramos os mesmos fatores primos no final. Ou seja, não importa como é que você vai fatorar, sempre o resultado será o mesmo. Temos aqui, ó, o 2, o 3 e o 5 são os produtos dos fatores primos. Agora nós vamos escrever a forma fatorada de um número. Como fatorar um número? Sem tentativas, ou seja, usando a decomposição. Eu vou pegar aqui o 110 e decompor. Mas antes disso, eu tenho que saber quais são os primeiros números primos para que eu possa fazer a divisão. Os primeiros números primos são esses: o 2, o 3, o 5, o 7 e o 11. Lembrando que são infinitos números primos. Então, esses aqui são os primeiros números primos. Então, eu vou decompor o 110 e dividir. Primeiro, ó, eu tenho que testar por esses números aqui, ó. Primeiro eu testo por 2, depois por 3, por 5. E se for dar certo, eu faço a divisão normalmente. Por exemplo, aqui, ó, o 110 é um número par. Se ele é par, então eu posso dividir por 2. Então, 110 dividido para 2 dá quanto? 55. O 55, ele não é par. Então, eu vou testar agora por quem? Por 3. Será que 55 dá para dividir por 3? Lembrando que para o número ser divisível por 3, a soma dos algarismos aqui tem que ser 3, ou 6, ou 9. 5 mais 5 dá 10. Então, 10 não divide por 3. Então, eu vou dividir por quem agora? Vou dividir por 5. 55 dá para dividir por 5, que dá quanto? Dá 11. 11, ó, o número 11 é o número primo. Se ele é primo, só vai dar por ele mesmo. 11 por 11 dá quanto? Dá 1.
Pronto, ó. Eu passo aqui a barra. Esse aqui são os fatores primos. O 2 é o menor divisor primo de 110. O 5 é o menor divisor primo de 55. E o 11 é o menor divisor primo de 11. Ou seja, isso aqui são os fatores. Logo, então, 110 é a mesma coisa de que 2 vezes 5 vezes 11. Temos aqui, ó, todos os fatores são primos. Ou seja, esses fatores aqui são números primos. Então, aqui nós encontramos a forma fatorada completa. Outro exemplo. Como decompor o número 315 em fatores primos? Lembrando, não esqueçam quais são os primeiros números primos. Vou colocar aqui do lado. Eu vou pegar o 315 e fatorar. Ó, o 315, ele não é par. Então, se ele não é par, eu não posso dividir por 2. Então, eu tenho que testar por quem? Por 3. Para saber se o número é divisível por 3, a soma desse algarismo aqui tem que dar 3, ou 6, ou 9. Vamos somar aqui. 3 mais 1 dá 4. E 4 mais 5 dá 9. Então, se a soma aqui dos algarismos deu 9, então é divisível por 3. Então, dá por 3. Quanto é 315 dividido para 3? 105. 105 não é um número par. Então, eu vou dividir por 3. Por 3. Será 105 dá para dividir por 3? Vou somar aqui os algarismos. 1 mais 0 é 1. E 1 mais 5 deu 6. Lembrando sempre que se a soma der 3, ou 6, ou 9, é divisível por 3. A soma aqui deu 6. Então, dá para dividir para 3. Quanto é 105 dividido para 3? 35. Pronto. 35 não dá por 2, porque não é par. E dá por 3, vamos ver. 3 mais 5 dá 8. Então, a soma aqui deu 8. Então, não dá para dividir por 3. Então, nós vamos dividir por quem? Por 5. É divisível por 5? É, porque é divisível por 5 quando termina em 0 ou em 5. Então, 35 dá por 5. Que dá quanto? Dá 7. Pronto, ó. 7 é o número primo. Se ele é o número primo, então só dá por ele mesmo. Então dá por 7. Que dá quanto? 1. Pronto. Temos aqui os fatores primos. Então 3 é o menor divisor primo de 315. Esse 3 aqui é o menor divisor primo do 105. Esse 5 aqui é o menor divisor primo do 35. E o 7 é o menor divisor primo do 7. Então nós temos aqui os fatores. Logo, 315 é a mesma coisa de que 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Então, nós temos aqui todos os fatores são primos, ou seja, que todos os fatores são primos. Então, a forma fatorada é isso, você decompõe em fatores primos. Como escrever 615 na sua forma fatorada completa? Vou colocar aqui do lado os primeiros números primos. Temos aqui, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Lembrando que são infinitos números primos. Então, eu vou fatorar aqui, ó. 615 não dá por 2, porque ele não é um número par. Será se dá por 3? Lembrando que para dar por 3, a soma dos algarismos tem que ser 3, ou 6, ou 9. Vamos somar aqui. 6 mais 1 é 7, e 7 mais 5 é 12. Então, 12, 1 mais 2 é 3. Então, dá por 3. E dá quanto? 205. 205 não dá por 2, porque não é par. Será que dá por 3? Então, nós vamos somar os algarismos. 2 mais 0 é 2. E 2 mais 5 é 7. Não dá por 3. Então, temos que testar por quem? Por 5. Dá por 5? Dá. Porque o número é divisível por 5 quando o final for 5 ou 0. Então, dá por 5, que dá quanto? 41. 41 não dá por 2, porque ele não é par. Não dá por 3, porque a soma dos algarismos aqui não é 3, nem 6, nem 9. Não dá por 5, porque não terminou em 0 e nem terminou em 5. Não dá por 7. Então, se eu fizer o crivo de Aristóteles, eu vou descobrir que o 41 ele é primo. Então, se ele é primo, então só vai dar para ele mesmo. 41 por 41 dá 1. Pronto, ó, nós temos aqui a forma fatorada. Então, 3 ele é o menor divisor primo de 615. O 5 ele é o menor divisor primo de 205. E o 41 ele é o menor divisor primo de 41. Então, logo nós temos aqui, ó, que 615 é igual a 3 vezes 15 vezes 41. Então, aqui nós temos que todos os fatores são primos. Então, logo, isso aqui é a forma fatorada.
Então era isso, obrigado e até a próxima aula.